Vidas passadas, será que é muito importante você saber dela? No que exatamente ela irá te ajudar? Quem tem acesso a essas lembranças? E quais os resultados daqueles que relembraram? O que mudou em sua vida? Olá, meu nome é Rui e o tema de hoje é Vidas Passadas. Muitos que lembraram suas vidas passadas perceberam que cada vida é uma diferente da outra e olha que muda drasticamente. Muitos, quando lembram das suas vidas passadas, elas percebem que a primeira vida, a segunda vida e as sucessivas, elas nada têm a ver uma com a outra. Uma família tem um jeito de lidar, a outra tem outro jeito de lidar. Às vezes aqui você é pedreiro, aqui você é faxineiro, aqui você é pintor, aqui você é professor. Do outro você pode ser indígena, do outro você pode ser milionário. Nenhuma história é parecida com a outra. Por incrível que pareça, a mesma consciência vai viver várias vidas, tendo como base as suas experiências outrora. Cada vida um aprendizado, cada aprendizado uma experiência que vai ser levado para a consciência quando desencarnar. E o interessante é que a sua atitude pode mudar. Ela não precisa ser necessariamente as mesmas atitudes. As reencarnações, elas tendem a te dar novas oportunidades para você poder fazer novas atitudes. O interessante que eu venho notando em vidas que eu me lembre é a ideia de você, vamos colocar assim, você fez algo errado aqui nessa vida. Na outra você vai vir e vai ser resgatado esse erro. Se caso você não resgatar, tem as próximas vidas. E se você resgatou? E se você não tiver mais este aqui? Existe um projeto, um programa em que você vai viver todas as vidas, independente se você constituiu karma ou dharma. Vamos supor que você tenha 5 vidas no programa. O programa que eu falo é o programa reencarnatório. Você tem 5 vidas. Independente se você criou karma aqui, ou karma aqui, ou karma aqui, ou não criou karma nenhum, o programa você vai viver as 5 vidas. E nas 5 vidas que você tiver, você vai retornar. Muitos acreditam que a roda de Sansara, ela funciona assim. Vamos supor que você nasça pobre, ela vai girar e você vai ser rico na outra vida. Você pode ser cigano, você pode ser um mendigo. As ideologias e as formas que são colocadas, elas tendem a conturbar mais e mais a nossa mente. Parece que não é simples. A gente coloca o karma como possíveis ações na vida passada. E nós vamos com o karma resgatando dívidas passadas. Mas essa roda de Sansara nunca para? Aí é que tá. Como eu falei, você tem 5 vidas. Você vai resgatar nessas 4
e na quinta você é acordado. senão não para. Imagina se você ficar dependendo da sua consciência apagada aqui, você nunca vai acordar. Mas eles têm o programa. Existe, se vocês assistiram os vídeos passados que eu falei sobre o eu superior e a descida dele, você vai ver que existe um limite de encarnação. Ninguém vai ficar aqui 1 milhão de vidas pagando karma. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like e depois fizesse um comentário. Se você achar importante, por favor, compartilhe. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho do karma. Deixar um pouquinho mais claro o karma. Vamos colocar que você entra, tá? Na primeira fase da encarnação. Você aqui, ó, você conseguiu, com a sua primeira encarnação, matar alguém. Você prejudicou uma vida. A lei do karma é que você na outra, ou nessa mesmo, pague. Mas vamos supor que pulou para outra. Então você vai vir resgatar esta morte aqui. Mesmo você não esquecendo, você vai sofrer todos os flagelos que vai precisar para poder pagar isso aqui. Se caso você nessa daqui não resistiu e continuou matando, você vai para a terceira. E vai assim. Nessa última, eles, quem programou as suas vidas, eles vão te acordar. Eles vão fazer com que você relembre todas as suas vidas. E vai fazer com que nessa vida aqui, ó, na última, você relembre e entenda os seus karma. A questão disso aqui, ela é conflituosa, porque as pessoas, elas querem que você pague. Mas temos que lembrar que isso daqui é como que se fosse um teatro, que você vai precisar de ser o protagonista da telinha do cinema. Então vamos entender que na última vida eles vão te acordar de uma forma ou de outra. Independente se você matou menos ou não matou, ou foi bonzinho as 5 vidas. É só isso daqui é só um exemplo, tá? Mas é lógico que é muito mais de 5 vidas. Eles vão ser responsáveis para poder ensinar você nesse período. Aqui não é apenas uma escolinha. Se você assistir os outros vídeos que eu falei, você vai entender muito bem o que é isso aqui. Então, eles vão tentar te acordar aqui. Tentar não, eles vão te acordar. Vai te mostrar algumas coisas. E você vai começar a entender. Na última vida se acorda. Eles são muito, muito inteligentes. E sabem como fazer isso. A nossa consciência apagada aqui é um pouco complicado de você aprender sem saber nada lá. Claro que fica guardado no seu subconsciente. É por isso que as meditações, elas ajudam muito a despertar esse lado do inconsciente. E esse lado do inconsciente, ele pode resgatar suas vidas passadas lá atrás. Um exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte. Vamos supor que um ladrão ou um assassino, ele mata uma pessoa. Aqui na 3D mesmo, vamos colocar assim. Ele matou 1, 2, 3, 4, vamos supor que ele matou 10 pessoas. E ele sempre conseguiu fugir. Fugiu sempre de todas as vítimas. Aí, ele pega, acontece alguma coisa com ele e ele perde a memória. A polícia acha ele
e prende. Aí uma pergunta que eu vou fazer para você, você que está me ouvindo. Você acha justo esse assassino pagar por seus erros sem ele se lembrar? Se você falou sim, você concorda com o karma e a roda de Sansara. Se você falou não, eu gostaria de levar você à reflexão. Pense agora nesse assassino, agora você sendo uma das vítimas. Como as vítimas desse assassino vai pensar da justiça se ela não for feita sobre ele? Mesmo que ele não lembre, as mortes aconteceu. Então eu penso que você deve refletir sobre a lei do karma. Se é justa para você ou injusta. Cabe entender que a lei do karma é praticamente olho por olho, dente por dente. Não tem refrigério. Agora que eu quero entrar nas questões das perguntas que eu fiz lá atrás. Vidas passadas. Será que é muito importante você se lembrar delas? E a resposta que eu tenho é que sim, é importante. Muito importante para quem lembra. Mas nem todos é liberado a lembrar. Um dos motivos é, você pode não ter o emocional para poder lembrar das suas vidas passadas. Você pode ser uma pessoa acordada, respeitar as pessoas, estar na sua última jornada e você não lembrar. Às vezes o seu emocional é muito frágil e eles sabem disso. E uma outra forma de você não lembrar é porque você ainda está na roda de Sansara e você precisa de continuar a jornada. Então, para que acordar essa pessoa? Essa pessoa vai continuar na escuridão e no esquecimento, e encarnando e reencarnando. Vai continuar na programação da reencarnação. Esse é um dos motivos para você não poder se lembrar. Mas que é muito importante para quem lembra, isso faz grande diferença. A outra pergunta que foi feita também, no que exatamente as lembranças do passado, das vidas passadas, vai ajudar você? A pessoa que lembra dos seus erros, principalmente em suas vidas passadas, desta vida, na vida atual, ela vai procurar fazer menos o mal possível. Ela vai procurar não fazer os erros passados. Ela vai entender que a única salvação dela é o amor incondicional, é o amor ao próximo, é não fazer maldade com as pessoas nem com os animais, é não prejudicar a sociedade, é manter a cidade limpa, não joga papel no chão. A pessoa que lembra da sua vida passada, ela vai procurar se redimir, ela se permitirá sair da roda de Sansara. Então essa pessoa, ela vai ser melhor. Então a vantagem de você se lembrar, tendo o emocional forte, porque o baque é muito grande, é muito pesado. E eu acredito que nem todos consigam suportar uma carga tão pesada. Uma outra pergunta que foi feita lá atrás é a seguinte: quem tem acesso a essas lembranças? Quais foram os resultados na vida dessa pessoa que teve a lembrança? Penso eu, essa é a minha opinião, que as pessoas que conseguiram lembrar, que foram permitido para elas lembrar, é porque elas já estão saindo da roda de Sansara e provavelmente
é a última encarnação dela, como uma pessoa ligada à roda de Sansara. E provavelmente essa pessoa que já saiu da roda de Sansara e já lembrou das suas vidas passadas, elas poderão no futuro ser os seus mentores, ser essas pessoas que nós chamamos de seres de luz. E também essas pessoas poderão acordar no seu eu superior, lembrando que elas têm a escolha de vir e ficar ajudando as pessoas, mas elas já vão estar acordadas, né? Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de contar um relato aqui que aconteceu. Um dia estava eu, minha sobrinha e meus 2 sobrinhos, se eu não me engano, os 2 estavam. E eu acredito que minha irmã também. Nós estávamos fazendo uma meditação. Eu estava muito no começo. Eu estava aprendendo ainda no espiritismo a mediunidade. Eu estava desenvolvendo essa época a minha mediunidade, porque ela estava muito aflorada. Então eu estava precisando de trabalhar o meu lado mediúnico. E nisso estávamos meditando, nós estávamos conversando sobre o mundo espiritual, quando de repente eu escuto uma voz assim, me desculpa o palavrão, mas o Espírito falou assim, ó: você está aí, sua desgraçada? Você me matou, FDP. E falou um palavrão. Só que eu ouvi, e mentalmente eu vi ele. E minha sobrinha, na hora, ela se encolheu, ficou pálida, perdeu a cor. Só que ela não entendeu o que estava acontecendo, ela ficou com muito... E eu falei com ela, eu já sei o que é. E nisso eu procurei amenizar a situação, e ele falando um monte de coisa para ela. Só que infelizmente não, na verdade felizmente, ela não ouviu, mas sentiu o baque. Energeticamente ela sentiu. E eu peguei naquele momento, né? Eu fui dar um passe nela para ver se melhorava, para ver se a gente conseguia tirar ele. Mas quem disse que passe tira algum espírito? O passe não tira espírito. Aí nisso, minha mentora, sempre ela, me salvando, ela perguntou: você quer que eu tiro? Aí eu falei assim: claro que eu quero. Porque ela percebeu que eu não sabia tirar. Quando ela me perguntou isso, quando eu autorizei, foi na hora, ela tirou. E naquele momento, a cor da minha sobrinha voltou ao normal e a sensação energética mudou totalmente. Minha sobrinha perguntou: ele foi embora? Aí eu falei assim: você está sentindo o que você sentia antes? Ela: não. Eu falei: então ele foi embora. O que acontece, gente? Esse espírito veio cobrar ela de algo que ela fez lá no passado, hein? Eu me lembro que ele falou assim: eu te encontrei, sua vaga. Isso aí. E nisso eu fui procurar saber o que aconteceu. E depois eu fui informado através de olha, não foi no mesmo dia. Eu estava conversando com ela, eu e minha sobrinha conversando, isso já é outro dia. E nisso eu vi uma aura do lado da minha sobrinha. Eu não via o espírito, mas eu vi uma aura. Nisso que eu via, eu falei para minha sobrinha: nossa, que estranho.
tem uma aura do seu lado. Ela é baixa. De repente, essa aura era um espírito. E ela falou comigo, eu quero falar com ela. Esse espírito me pediu permissão para falar com ela, através de mim. Eu sou um médium consciente, então tudo que for falado através de mim, eu escuto e sei o que está acontecendo. E posso barrar a qualquer momento. Então, mas eu permiti. Nesse dia, a minha sobrinha conversou com esse espírito. E esse espírito se revelou como mãe dela. E contou a história toda. A história é o seguinte. Minha sobrinha, com essa mãe, eles eram uma família. Era uma família de... Era a mãe, era o pai e ela. O pai morreu de uma forma morreu acidentado. E a filha culpava a mãe, porque achava que a mãe tinha culpa da morte do pai. Ela era pequena nessa época. E ficou culpando a mãe. Passou o tempo. Não dá para contar a história direitinho, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas só para vocês entenderem, mais ou menos. Então passou o tempo, ela com mais ou menos ia completar 18 anos. E olha só que interessante, hein? Enquanto a mãe falava com a filha através de mim, ela me mostrava totalmente a história e eu via a cena. E eu via a cena, a mãe cozinhando e a filha, ela, minha sobrinha, né, que na outra vida, foi lá, pegou na estante um potinho com dinheiro, o dinheiro da despesa. Pegou o dinheiro e foi. Foi comprar drogas. Ela já estava no vício das drogas. E nesse dia, não tem ali o viaduto do chá? O viaduto do chá em São Paulo. Ela, usando as drogas, acabou no meio da rodinha tendo uma convulsão. Ela teve uma overdose. E ali ela morreu. E a mãe dela contando tudo aquilo. Imagina eu sendo intermediário, todos os sentimentos da mãe passando por mim. Então, toda essa história foi passada para mim e eu passei para ela. E o interessante é que as oportunidades de você ser resgatado de alguma forma. Imagina você sendo, por exemplo, essa mãe, ela estava apegada à filha ainda, porque, poxa, minha sobrinha na época estava com 16 a 17 anos, mais ou menos. Não me lembro muito bem, não me recordo. Mas imagina essa mãe agora na encarnação dela atual, ajudando a filha do passado a se melhorar nessa vida. Olha só que interessante. É onde eu presto muita atenção também no espiritismo por causa desses detalhes. E a mãe ajudou ela. Hoje, ela completou, se eu não me engano, está com 22 anos. Não se enfiou nas drogas. Passou pela fase dos 18 anos. E está bem. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber. Um beijo. Então, eu tenho outros relatos, mas vai ficar grande
eu vou deixar para a próxima. Eu vou fazer um vídeo para a próxima, mas a vidas passadas é muito interessante. Quem tiver tendo já lembranças de vidas passadas, pode ficar feliz, porque é bem provável que a sua roda de samsara esteja já no fim. Quantas pessoas nem imagina o que é que nós estamos falando? Então você imagina que tem muita gente. E os que lembram são muito poucos. Você que acha que a sua roda de samsara já está acabando, o que você faz? Vai meditar. Vai procurar informações sobre as suas vidas passadas, ou procura se melhorar, vai procurando quem você é, vai descobrir. Faz um trabalho de meditação profunda. Isso ajuda muito. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com você. Agradeço por você estar aqui comigo. Gratidão sempre. Eu agradeço ao universo por você, pela sua vida e pela minha, e por ter passado esse tempo aí comigo. Obrigado. Gratidão.